mundo sabe como o Usopp sempre foi considerado o mentiroso da tripulação, mas com o passar do tempo, as suas mentiras foram se provando cada vez mais verdades. Tudo isso pode ser só uma grande piada do Oda, mas e se na verdade o Usopp sempre esteve revelando o que de fato vai acontecer na série esse tempo todo? E se na verdade o Usopp acabou revelando o seu próprio destino? Hoje vamos relembrar todas as mentiras que o Usopp já foi capaz de prever no mundo de One Piece e analisar as mentiras que ainda podem vir a se tornar realidade ao final de One Piece, incluindo seus poderes e também o dia em que ele previu a sua própria morte. Então, se tem um Mugiwara que pode morrer em One Piece, esse pode ser que seja o atirador do bando. Se você gostou do tema desse vídeo, saiba que aqui no canal sempre tem vídeo comentando as grandes novidades do universo de One Piece, então eu ficaria muito feliz de ter você como parte do meu bando, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para sempre saber assim que sair um vídeo novo sobre o universo de One Piece e você já poder vir correndo assistir assim que ele for lançado. O Usopp nos é apresentado como um mentiroso de nariz comprido, sendo uma clara alusão ao Pinóquio. Sua primeira mentira apresentada foi que os piratas estão chegando, que ele repete tantas vezes que os moradores da vila não acreditam mais nele, assim como acontece na história do garoto e o lobo. O Usopp não sabia que ele sempre esteve certo quanto a isso, pois os piratas do Kuro de fato tinham chegado na cidade. E é aqui que vemos um primeiro indício de que talvez o Usopp não seja só um mentiroso, mas que suas ideias estejam sempre apontando para um futuro que ainda não aconteceu. Quando ele aparece contando as suas histórias para a Kaia, ele diz que lutou contra um peixe dourado gigante e que seus cocôs eram tão grandes que pareciam ilhas, o que de fato aconteceu quando ele chegou em Little Garden. No capítulo 128 aparece pela primeira vez o Grande Devorador de Ilhas, um peixe dourado gigante que come todos aqueles que tentam escapar de Little Garden, o que faz Dory e Brog terem que usar o seu ataque Hakoko para fatiar o peixe, para abrir um buraco naquele peixe, na verdade. Nessa mesma parte da história que o Usopp ele conta para Kaia, ele também diz que enviou partes do peixe gigante fatiado para a Terra dos Anões. E no capítulo 711, intitulado Aventura na Terra dos Anões, ele encontra os Tontata, uma raça de um povo anão. Kuro pega o Usopp invadindo a mansão e questiona o motivo dele estar lá. O Usopp diz que estava caçando uma toupeira gigante que estava cavando buracos ali, e em Alabasta, quando ele está lutando contra a Baroque Works, o Usopp encontra a Miss Merry Christmas, que tem a Akuma no Mi da toupeira, que lutava escavando buracos embaixo da terra. O Usopp e seus piratas estavam caçando lagartixas quando ele se referiu a ela como um dragão, e no capítulo 655, o grupo que estava com o Usopp em Punk Hazard se depara com um dos dragões de Punk Hazard, o dragão número 13. Isso também acontece com o Cerberus. Enquanto ele caçava um cachorro, ele proferiu que o mesmo era o Cerberus, um cachorro de 3 cabeças mitológico, e lá no capítulo 444, o grupo de Usopp, que acabou se perdendo, se encontra pela primeira vez com a quimera chamada Cerberus, produzida por Gekko Moria e o Dr. Hogback. Além dessas mentiras, existe uma um pouco controversa devido à sua tradução. No mesmo capítulo que ele conta sobre o Cerberus e o dragão, ele também se refere a um dos moradores da vila como o dono da mercearia, se referindo a um dos moradores da vila que estavam perseguindo eles. Na tradução oficial, o termo certo seria alienígena da mercearia, ou seja, teríamos o Usopp falando oficialmente de seres espaciais, o que não é um absurdo pensar nessa mentira se tornando realidade quando o Enel conseguiu se encontrar com os piratas espaciais na Lua, depois do arco de Skypiea, seres que até lembram a raça dos Minks, mas que não se restringem à aparência de mamíferos como eles. Além disso, de acordo com os murais encontrados pelo Enel, o próprio povo do céu não são seres terrestres e aparentemente são um povo da Lua. Então o Usopp acabou por se encontrar com povos que descendem diretamente de alienígenas. Então podemos perceber um padrão aqui. O Usopp, ele cria uma mentira e ao longo da sua jornada, a sua mentira acaba virando uma verdade. E não só isso, mas em todos esses casos, o Usopp estava diretamente ligado ao acontecimento. Ele estava no grupo que viu o dragão, no grupo que encontrou com o Cerberus e até mesmo de frente ao peixe dourado gigante, além de ser o primeiro a conseguir contato com o povo Tontata. E isso tudo faz a gente
pensar que as suas mentiras não são obras do acaso e sim possivelmente piscadelas de um futuro que ainda vai acontecer. Vale lembrar do caso da recompensa do Luffy, lá da primeira recompensa do Luffy, a qual o Usopp, por aparecer no canto dela, a reivindica e diz ser o homem que vale 30 milhões de berries, e ao desafiar o governo mundial sob a alcunha de Sogeking, o Usopp, ao final de Water 7, acaba se tornando um pirata procurado com uma recompensa exata de 30 milhões de berries, exatamente a mesma recompensa que ele proclamou como sua lá no começo da história. Além disso, temos o fato de que, ao criar a persona de Sogeking, ele acabou por enganar e fazer diversas pessoas acreditarem na existência real da figura do Sogeking, o que fez inclusive com que um dos falsos Mugiwaras fingisse ser ele. Além disso, temos o Bartolomeu não sabendo que o Usopp era de fato o Sogeking, ou seja, eu não duvidaria que até o final da obra descobríssemos que de fato existe um real Sogeking vivendo numa ilha dos atiradores e que essa ilha também seja real. Também temos o Usopp falando que derrotou 10 monstros gigantes ao se referir às sombras gigantescas que aparecem em Jaya, o que levou muitas pessoas a crerem que o Usopp derrotaria os 10 Numbers de Onigashima, algo que não aconteceu, porém é possível que essa mentira ainda vire verdade no arco de Elbaf, onde a gente vai ter um grande destaque na raça dos gigantes. O Usopp, além de tudo isso, falou diversas vezes na obra que tinha 8.000 seguidores, possivelmente a mentira que o Usopp mais chegou a proferir durante toda a obra. Em Arlong Park, ele profere: "Eu sou o Usopp, um rei demônio, e os reis tremem o meu nome. Fuja agora se quiser viver, pois eu tenho 8.000 seguidores." E em Dressrosa, temos o Usopp sendo o principal pilar da operação que derrotaria a Sugar e faz todos os brinquedos se tornarem humanos. Esse é o momento que o Usopp ganha a alcunha de Deus Usopp, e que fez do Flamingo sair do sério e dar a maior recompensa para ele, e com isso o Usopp ganha diversos seguidores. Não sabemos o número exato de bonecos que a Sugar criou ali, né? Mas sabemos que foi por volta da casa dos milhões. Então, esse é o possível momento em que o Usopp estaria certo ao dizer que tem mais de 8.000 seguidores. Mas aqui eu acredito que essa mentira, pelo menos do Usopp, não se concretizou ainda, e ela vai se concretizar através da frota dos Chapéus de Palha, que atualmente tem um total de 5.640 pessoas. Então não é difícil de se imaginar que em algum momento da guerra final esse número chegue a 8.000 pessoas e o Usopp os lidere por um breve momento, fazendo essa mentira se tornar realidade também. Inclusive é em Dressrosa que o Usopp concretiza a sua mentira proferida em Thriller Bark, que ele usa para acordar o Zoro, o Sanji e o Luffy, falando que uma linda mulher espadachim está segurando um pedaço de carne, né? Uma das frases mais clássicas ali da parte cômica do universo de One Piece. E nesse reino encontramos a Rebecca, uma mulher espadachim que entrega ao Luffy uma marmita com carne. Um momento peculiar que não está ligado diretamente ao Usopp, mas sim ao seu capitão. E suas mentiras podem estar ligadas não apenas ao seu próprio destino, mas também ao dos outros. Vendo sua mãe enferma no capítulo 41, Usopp brada: "Você ouviu falar sobre o médico que tem a cura de todas as doenças?" E quando chegamos ao reino de Drum, descobrimos que havia um médico chamado Hiluluk que acreditava na cura de todas as doenças e que passou essa determinação ao seu filho, o médico Tony Chopper, e que possivelmente descobrirá ao final de One Piece a cura de todas as doenças também. Ainda vale ressaltar que muita gente acreditou que a doença de não poder entrar numa ilha que o Usopp sempre menciona foi a mesma que o Bug contraiu lá no flashback do Oden e fez ele adoecer antes de chegar na última ilha. Porém, mais uma vez tivemos um problema relacionado à tradução, quando na verdade não foi confirmado qual doença o palhaço tinha, mas ele realmente pegou alguma doença que o impediu de prosseguir, mas não foi exatamente nesses termos da mesma doença do Usopp. Suas mentiras então podem parecer algo covarde, mas vimos que ele sempre chegou bem próximo de conseguir antecipar diversos acontecimentos de One Piece em suas brincadeiras. Lembrando que em One Piece existem seres que conseguem ver o futuro, como a Madame Shirley, a Tritã vidente que conseguiu prever vários acontecimentos daquela
naquela ilha, incluindo anos e anos no futuro. E temos pessoas que parecem saber de coisas que ainda não aconteceram, como é o caso do Shanks, que sacrificou o seu braço para salvar o Luffy, algo que ele poderia evitar facilmente, a não ser que perder o braço fosse algo necessário para o caminho que o Luffy teria que seguir. Não só isso, Shanks tentou avisar ao Barba Branca que deixar o Ace ir atrás do Barba Negra iria significar a sua derrota e traria uma grande consequência para o mundo, o que de fato aconteceu. Além disso, temos Shanks avisando aos Gorosei sobre um certo pirata, como se já soubesse os caminhos que esse pirata iria seguir. Sim, isso eu me refiro ao Shanks saber que o Luffy estava prestes a despertar a sua fruta no arco de Wano na sua luta contra o Kaido. O que eu quero dizer com isso é que o Rayleigh, ele fala que o Haki é um poder adormecido em todas as pessoas. É uma presença que não é diferente dos sentidos humanos tradicionais, e sabemos que em certos casos até crianças conseguem despertar um poder gigantesco, como a Aiza, que já nasceu com o Haki da observação capaz de cobrir toda a ilha de Skypiea, tendo um alcance inclusive superior até mesmo ao do Enel. Então não seria difícil acreditar que o Usopp não somente tem o dom de contar mentiras, mas sim que ele não entende a sua percepção de futuro e consegue saber sobre coisas que ainda não aconteceram, mas que ele apenas acredite que está inventando mais uma mentira na sua grande lista de contos. E isso nos leva ao seu futuro, o Rei dos Atiradores não só sendo capaz de prever o futuro, mas potencialmente sendo um usuário de Haki do Conquistador. Vale lembrar da cena em Wano, em que Law e Kid sentem o suposto Haki do Conquistador de Usopp, quando na verdade era o Haki projetado pela Big Mom, que eles acabaram se confundindo. Apesar de ter sido só um mal-entendido, Usopp ele se gaba fazendo eles pensarem que ele mesmo teria sido o responsável por aquilo. Vendo a oportunidade, é óbvio que eu vou me aproveitar disso. Então, não foi algo dito verbalmente por ele, mas eu não duvido que até mesmo o Usopp possa despertar um poder como esse, afinal é da tripulação do Rei dos Piratas que a gente está falando, a tripulação que provavelmente vai superar todas as outras que a gente já viu. O Usopp também já possui duas estátuas, uma em Skypiea e uma em Dressrosa, já tem o título de Deus e já conseguiu acertar um oponente a mais de 1 quilômetro de distância, superando o armamento militar da Marinha. O Usopp facilmente será o maior atirador e o mais bravo guerreiro dos mares, até porque a sua coragem sempre veio por enfrentar grandes dificuldades. O Usopp pode não parecer corajoso, mas ele pode ser o mais bravo da tripulação, pois coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Mas mesmo o mais bravo guerreiro dos mares não pode viver para sempre, e é aqui que chegamos no momento em que o Usopp prevê a sua própria morte. No arco de Little Garden, o Usopp diz as seguintes palavras: "Um dia, não importa o que aconteça, mesmo que eu morra sozinho numa ilha deserta, eu vou olhar para trás e me lembrar orgulhoso da minha vida, e enquanto eu estiver morrendo, eu vou gritar: eu sou o Usopp, o bravo guerreiro dos mares." Eu não acredito que o Usopp ele vai morrer tão cedo, tá, galera? Isso pode ser que nem seja realmente mostrado pra gente, mas caso seja, eu acredito que aconteça só num futuro muito distante, com ele já bem velho mesmo, sabe? Enquanto isso, eu realmente acredito que habilidades como a da Madame Shirley sejam vertentes do uso de Haki da observação e que o Usopp seja essa anomalia, essa besta enjaulada capaz de prever o futuro, mas pensando que foi apenas uma ideia que ele teve para que ele possa contar só mais uma das suas mentiras. Lembrando que o Usopp já despertou o Haki da observação no arco de Dressrosa, agora só falta o Oda ele desenvolver isso a fundo no grande arco de Elbaf. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquela narigada no like para que mais gente veja esse vídeo. Lembra mais uma vez de se inscrever e de ativar o sininho para continuar recebendo os vídeos aqui do canal. E agora, caso você queira conhecer as 6 melhores teorias sobre a localização do tesouro One Piece, esse vídeo vai aparecer agora aqui na tela para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!